Canal Explorer Bus Brasil. Estamos aqui para mais uma edição do Boletim Rodoviário, no nosso canal aqui trazendo notícias do mundo rodoviário de transporte de passageiros do Brasil aqui para todos vocês. Então, uma grande honra, grande alegria poder estar aqui mais uma vez, trazendo mais uma edição do nosso Boletim Rodoviário, hoje, dia 14 de janeiro de 2026, né? E hoje estamos trazendo como destaque aí, né, uma notícia do blog do Nivaldo Alves, né, que traz aqui uma notícia relacionada à empresa Autoviação Progresso. Então a gente vai ler a notícia e aí a gente vai comentar um pouquinho, né, fazer um pouquinho da análise desses fatos que foram registrados aqui no blog, né? Então a gente vai trazer uma discussão muito bacana, muito pertinente aqui para os nossos telespectadores aqui do canal Explorer Bus Brasil, na edição do nosso Boletim Rodoviário. Então vamos à notícia. No dia 7 de janeiro de 2026, mais uma vez a viagem de Petrolina para Recife, em Pernambuco, se transformou em um verdadeiro pesadelo. O ônibus saiu atrasado, como já virou rotina, e novamente estava cheio de muriçocas, resultado de veículos, né, que passam a noite abertos na garagem ao lado da lagoa de estabilização na Avenida 7 de Setembro, na cidade de Petrolina. O desconforto é constante, ônibus sujos, quentes, apertados e ainda com passagens caríssimas. Mas o pior estava por vir. Ao chegar em Arco Verde, o veículo apresentou problemas e em Belo Jardim simplesmente quebrou. Em uma viagem, né, que já é absurdamente longa, levando entre 15 e 16 horas, saindo às 6 horas e chegando por volta das 22 horas na capital pernambucana, desta vez durou quase 23 horas. Não houve ônibus reserva, alegaram que só havia em Caruaru, mas não tinha motorista disponível. Resultado, às 5 horas da manhã, ainda estávamos no TIP, relatou o passageiro, exaustos e indignados. Isso é imoral. A empresa lucra com passagens de preços exorbitantes e ninguém faz nada para resolver. Os políticos não se importam, só quem depende desse transporte sabe o sofrimento que é não poder pagar uma passagem de avião. Até quando, né? Até quando vamos pedir socorro para poder usar um serviço pago com um mínimo de dignidade? Idosos e crianças ficaram expostos no meio da madrugada, vítimas da ganância de uma empresa que acumula reclamações de atrasos grotescos, ônibus sujos e infestados de insetos. Exigimos providências imediatas, fiscalização rigorosa da empresa por parte dos órgãos competentes e a garantia de ônibus reservas para situações de pane, melhoria na limpeza e manutenção dos veículos, revisão dos preços das passagens, que não condizem com a qualidade do serviço prestado. Então aqui, né, finalizando com o relato de alguns dos passageiros que viveram esse drama aí nessa viagem da linha Petrolina Recife, da empresa Autoviação Progresso. Então assim, são fatos que, primeiramente eu gostaria de expor a posição do nosso canal Explorer Bus Brasil, né? Assim, nós somos um canal independente, então a nossa opinião aqui, ela se baseia nos fatos, né? Diante dos fatos dos ocorridos. Então assim, nós não temos compromisso nenhum com nenhum tipo de empresa de rodoviária. Hoje estamos tratando dessa problemática relacionado à empresa Autoviação Progresso, né? Mas ao contrário de outros canais que existem por aí, que ficam fazendo média, né? Tampando o sol com a peneira, não é? A gente vai estar aqui para emitir a nossa opinião a respeito desses fatos, né? Então, são fatos recorrentes, não só nessa linha, mas em outras linhas, não é? Então, muitas reclamações. E assim, quando o serviço é bem prestado, a gente elogia, mas quando a gente vê esse tipo de situação, a gente está aqui para criticar. Então nós não temos rabo preso com nenhuma empresa, nós não temos, nós somos um canal independente e a nossa opinião também ela é independente, tá certo? Então, quando for para elogiar, a gente vai elogiar, mas também quando for para a gente criticar, a gente vai criticar e espera que a partir dessas críticas, né, ações construtivas possam surgir para um melhor serviço, né? Então, assim, particularmente a minha relação com a empresa Autoviação Progresso, ela é de muita afetividade, né? A empresa Autoviação Progresso, ela faz parte da minha infância, né? Eu tenho familiares em Petrolina e moro em Garanhuns, mas assim, a gente sempre desde pequenininho viajou, né, para o sertão do São Francisco por meio da Progresso, né? Então a gente viajava até naqueles monoblocos Mercedes-Benz 364,
né? Depois a gente foi para o Viaggio, o Scania 103 Viaggio da Marco Polo, depois os diplomatas, né? Os diplomatas Nielson, Scania 113, grande maquinário. Então a gente guarda essas recordações, né? Depois os Buscar, John Bus, enfim, né? Então assim, a gente acompanha, não é? A Progresso, ela faz parte da nossa história aqui em Pernambuco, não é? Entretanto, e é uma empresa muito querida, né? Mas até mesmo pela história de tradição, né, do João Tude de Melo, que foi o fundador da Progresso, né, um homem à frente do seu tempo, o primeiro a construir um ônibus com motor interno, né, dentro do, não à frente, né, um capô, mas dentro do próprio ônibus. Então um homem realmente de uma inteligência extraordinária, né, um homem à frente do seu tempo. E realmente esses fatos realmente é até uma ofensa à imagem, não é, desse grande homem que foi João Tude de Melo. Mas enfim, nós estamos aqui para tratar dessa problemática. Essa situação é recorrente em outras linhas, né? Eu sou testemunha disso. Aqui na cidade de Garanhuns nós temos a passagem da linha Paulo Afonso Recife, e isso aconteceu umas 2 vezes aqui, né, de ônibus quebrar no terminal rodoviário de Garanhuns, e aí os passageiros passarem o resto da madrugada, porque esse ônibus passa aqui, né, um ônibus em trânsito, então ele passa aqui 2 horas da madrugada. E aí passageiros relataram que só conseguiram chegar em Recife, né, 6, 7 horas da manhã, 8. Então, assim, atrasos e relacionados principalmente à questão de panes. Então, isso tem sido recorrente em algumas linhas e isso chama atenção, né? Chama atenção. Então, eu acho que é necessário que a Progresso tenha um olhar mais atento, né? Para o melhor e para o bem-estar dos passageiros, porque os passageiros é quem é a alma, né? Quem mantém a empresa são os passageiros. Se a empresa não tiver passageiro para rodar, ela vai quebrar, né? Então eu acho que os passageiros de uma empresa de ônibus são o maior patrimônio deles são os passageiros, né? Porque são eles que dão lucratibilidade à empresa. E levando em consideração que essa é uma das principais e mais rentáveis linhas da empresa Autoviação Progresso, né? Existem demanda, temos horários noturnos, diurnos, né? Então à noite, se eu não me engano, são 3 ônibus, né, que saem, leito-cama, não é? O leito, o executivo. Então, assim, é uma grande demanda, né? Uma grande demanda. E isso requer uma atenção muito especial, né? Para que a empresa, consequentemente, não venha ter prejuízos, não venha acumular prejuízos diante disso, né? Então, isso é resultado também da não concorrência, né? Você vê aí que a gente noticiou, né, no último boletim, no primeiro boletim de ontem, né, que a Soares vai estar fazendo concorrência com a Progresso na linha Recife-Crato. Então, com certeza lá a Progresso vai prestar um bom serviço com seu G8, né, com todo o conforto do mundo, seu leito-cama, e mais um serviço que está sendo anunciado aí, né? Está sendo anunciado aí um novo serviço que a Progresso trará, né, no G8, e consequentemente ele vai utilizar em todas essas concorrências. Então é muito importante ter esse olhar mais atento com a linha Recife Petrolina, que é uma das... É lógico que essa atenção deve ser com todas as linhas, com todas as rotas, os destinos, né? Essa atenção ela tem que ser primordial, né? Para preservar o nome da empresa, a tradição da empresa, não é? Que daqui a 6 anos completa um século de fundação. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então eu sou usuário da Progresso, né? Eu sou usuário da Progresso há muito tempo, e a gente também percebe isso. Como passageiro, a gente tem esse olhar, né? Eu não estou falando aqui simplesmente expondo essas deficiências, essas situações, mas pelo fato de ser um usuário da Progresso, a gente percebe isso, né? A gente quando entra nos ônibus sujos, né, mal zelosos, eu não sei se é alguma deficiência no pessoal da limpeza, diferentemente de quando você entra no ônibus da Guanabara, né? Mesmo aqueles Marco Polos 1200, né, antigos, mas eles são preservados de uma maneira que você acha que o carro é novo, né? O painel tudo limpinho, tudo certinho, as entradas de USB estão tudo organizadozinho. Quando estão quebrados já conserta logo. Na Progresso isso não acontece, né? Se está quebrado, fica quebrado lá do jeito que está, né? Então realmente os carros realmente na questão da limpeza deixam muito, 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 muito a desejar, né? Então você olha para a cabine do motorista lá, aquela coisa surrada, aquela coisa manchada, aquela coisa, entendeu? A gente vê realmente, né? A gente olha para
o volante sujo. Então não existe aquela higienização rigorosa como existe em outras empresas. Então isso é fato, não há como dizer, né? Não há como negar esses fatos, né? Então, quando você anda no G7 Paradis 1200 mais antigo, aí 2014, 2015 da Progresso, você percebe isso logo de cara quando entra no ônibus, né? Então, assim, realmente essa questão da limpeza é precária, né? Essa situação que diz aí que o carro fica aberto lá em Petrolina, e realmente é isso. A garagem da Progresso lá em Petrolina é perto de uma estação de tratamento, né? Então, a própria cidade, pelo clima quente, já tem uma grande porção de muriçoca, e aí ao lado de uma estação de tratamento, aí vai acumular mesmo, né? Então, se deixar a porta aberta do ônibus, vai entrar inseto e aí vai prejudicar o trabalho, né? Então, assim, é lamentável que isso esteja acontecendo, a gente fica triste, né? Então a Progresso tem acontecido várias situações como essa, recorrente, né? A gente tem várias situações dessa também dentro, como eu lhe disse, né? Como eu disse a vocês, dentro da linha Paulo Afonso Recife. Então isso tem acontecido constantemente, né? Então é daí que surgiu essa necessidade da Progresso adquirir, renovar a sua frota com o G8, porque realmente estava ficando para trás, né? A gente via as outras empresas concorrentes, né, investindo, G8, a Guanabara cheia de G8, né, até a Real Alagoas, né, também investindo no G8. Então todas as concorrentes, e a Progresso estava praticamente estagnada. Então essa chegada tardia do G8, né, já era para ter acontecido há muito tempo mesmo, né? Então realmente os carros de piso baixo, né? Os 1200, os Comios, os Marco Polos, realmente hoje estão muito surrados, né? Hoje estão muito surrados, né? Então, tanto é que alguns estão sendo deslocados para TFD, né? Transporte fora do domicílio de alguns municípios, né? Então, aqui na cidade de Garanhuns mesmo, são 3 ônibus ou 4 que prestam esse serviço aqui à Prefeitura Municipal, né? E isso, de certa forma, então, e existem casos de quebra, né? Casos semelhantes a isso também dentro do TFD, né? Do transporte fora de domicílio. Digo isso por fatos ocorridos aqui na nossa cidade que a gente tem conhecimento. Então a gente fica triste, a gente tem um respeito muito grande pela Progresso, pela história, né? Pela grandeza da empresa, né? É símbolo de Pernambuco. Então, assim, realmente a gente fica muito triste quando esses fatos acontecem. E ultimamente, né, Progresso tem tido o pé frio, né? Porque recentemente tivemos até alguns acidentes com os G8 os novos que chegaram, né? E o mais recente foi o da linha Recife Crato, né? Que aconteceu um acidente lá, dois jovens com um gol bola, bateu de frente lá no G8 da Progresso. Os dois vieram a óbitos, né? Graças a Deus o motorista e os passageiros não tiveram nada grave, né? Apenas ferimentos leves. Mas assim, depois teve um acidente aí, não sei se foi pro lado de Araripina, Oricuri, para aquelas bandas também com o G8, né? Que teve envolvendo um G8, né? Então a gente vê essa situação. Além disso, tem essa situação. Então, assim, é, essa é a nossa opinião. Nós estamos aqui emitindo a nossa opinião. Nós não temos nenhuma intenção de denegrir a imagem da empresa ou enfim, mas é a nossa opinião. A nossa opinião diante dos fatos que estão sendo noticiados, né, que a gente tem conhecimento de fatos noticiados, como também a nossa experiência como passageiro e usuário da Progresso, que é o que a gente percebe, né? Então, assim, aqui para minha cidade, né, eles já colocaram um G8 fixo, então já melhorou a prestação do serviço, parabéns. Né? Temos as linhas Bom Conselho e Águas Belas Recife que passam por aqui também, que se utilizam desses comios aí, dos G7s. Então, assim, tranquilo, né? Mas assim, precisa melhorar bastante. Precisa melhorar bastante. Então, essa é a nossa opinião. A gente não está aqui para fazer média para ninguém, né? A gente está destacando essa situação da Progresso hoje, mas nada impede que amanhã seja qualquer outra empresa, né? Porque a gente somos um canal independente e a nossa opinião a gente vai emitir aqui, quer agrade, né, os ouvintes aí, os fãs da Progresso, assim como eu sou, né? Quer agrade ou não, mas a gente está aqui para o boletim rodoviário está aqui com essa missão de trazer as notícias, de trazer os fatos e emitir a nossa opinião, tá certo? Mas independentemente disso, né, a Progresso ela tem a sua história, ela tem a sua tradição e a gente pede, né, aos gestores, às pessoas que verifiquem isso, façam uma reciclagem com os funcionários, né? Enfim, tudo isso, né? É lógico que existem outras, os funcionários são outras situações, né? A gente tem visto aí vários vídeos de motoristas que se queixam,
né, de algumas situações dentro da empresa Progresso, que aí eu não vou trazer à tona, porque eu não tenho propriedade no mérito, né, dessas questões, não é? Então, mas é muita reclamação dos próprios funcionários, né? A forma como muitos motoristas são tratados pela empresa e assim, né? Só mencionar aqui um caso, né? Teve um caso aqui que o cara até gravou um vídeo muito visualizado no Kawai, né? Foi mandado aqui para um carro extra aqui de Recife Garanhuns e simplesmente o cara chegou aqui 9 horas ou foi 10 da noite e simplesmente não mandaram dinheiro de refeição nem nada, não tem alojamento aqui, certo? Então os ônibus eles ficam no pátio da rodoviária. Simplesmente o cara ficou à deriva, né? Ao léu. E aí pronto, para vir-se embora no ônibus de madrugada, de 2 horas descer no ônibus de madrugada de carona. Então assim, são situações, existem algumas reclamações também de funcionários com relação ao ponto de apoio de Arco Verde, né? Questão de acomodação de motoristas, enfim. Mas isso aí foi vídeos aí anteriores que foram muito publicados, né? Chamou muita atenção disso. Mas enfim, mas aí já é uma outra situação que eu não quero entrar no mérito dela. Nós estamos aqui para analisar os fatos que envolvem essa questão da prestação do serviço aqui e o nosso olhar como passageiro, como usuário da Progresso e fã, né? Lógico que isso tem que ter muito cuidado porque essas coisas não podem manchar, né, a história dessa grande empresa, que é a empresa Autoviação Progresso. Então a gente torce para que haja uma melhora na prestação do serviço, para que os passageiros se sintam não só os da linha Petrolina Recife, Recife Petrolina, mas de todas as linhas da empresa Autoviação Progresso. Né, que a gente possa realmente é, tá que realmente possa realmente encontrar uma solução para todo esse caos, né? Então, eu me lembro que da última viagem que a gente foi que eu fui a Petrolina, né? Embarquei lá em Caruaru. Então, o cara estava alcoolizado, né? Entrou dentro do ônibus, então funcionários lá, aqueles fiscais lá que ficam no terminal de Caruaru não impediram o acesso desse cara. Esse cara foi perturbando, inclusive ameaçando pessoas até de agressão, né? Eu tava logo atrás da poltrona. Aliás, o cara tava do meu lado, né? Então, assim, eu quase saio no tapa com ele, enfim. E a gente foi reclamar o motorista, ele disse, ó, eu não sei, eu peguei o carro em Arco Verde, se ele está embarcado aí, a culpa não é minha. Então, o cara simplesmente se omitiu, né? Porque o procedimento seria o quê? Parar no próximo posto da polícia rodoviária e mandar ele descer, mandar os policiais retirarem ele do carro, já que ele estava ameaçando até jogar pessoas, não é? Estavam ameaçando até jogar pessoas pelo para-brisa, né, do vidro panorâmico. Então, realmente uma situação muito desagradável. E quando nós chegamos na cidade de Serra Talhada, que a gente foi relatar, alguns passageiros foram relatar essa situação, o motorista simplesmente ele disse, não, eu não vou me envolver. Se ele embarcou, foi lá em Caruaru, se deixaram ele embarcar, pronto, aí a resposta... Enfim, né? A gente até entende aí o posicionamento também do motorista, né? Talvez o cara esteja até insatisfeito e não queira se envolver em treta. Mas enfim, são essas pequenas situações aí que atrapalham, né? Que mancham um pouco o nome da empresa Progresso. E aí, como eu digo, né, com todo respeito, a gente espera que a administração da empresa realmente tome as providências cabíveis para que esse tipo de situação não volte a se repetir, né? Tenham cuidado na manutenção dos veículos, que é imprescindível, até mesmo pela questão de segurança, para que algo mais grave não, porventura, não venha a ocorrer, né? Mas de qualquer forma, fica aqui, né, essa crítica, é uma crítica construtiva, a gente não quer de maneira nenhuma a crítica pela crítica, mas que a nossa crítica possa fazer com que a empresa continue melhorando e prestando os excelentes serviços que sempre prestou à sociedade pernambucana no Nordeste do Brasil, enfim, que essa situação possa se resolver, né? E o principal, né? A prestação do serviço ao passageiro, que é o maior patrimônio da empresa, é o passageiro. Então é muito importante que a Progresso avalie isso, né? E olhe com carinho aí para essa questão, para essa demanda dos passageiros, que é uma demanda legítima. Demanda totalmente legítima e é isso que a gente espera, que realmente as coisas evoluam, que as coisas continuem evoluindo, né, que a Progresso continue adquirindo novos veículos para reforçar a sua frota, para renovar cada dia mais a sua frota e poder prestar realmente um serviço de qualidade e excelência aos passageiros, né, não só da linha Petrolina Recife, mas em todas as linhas que existem aí, que atua tanto na intermunicipal como na interestadual.
Porque é isso, porque se não melhorar, se não evoluir, vai ficar para trás. Vai ficar para trás porque a concorrência está muito grande, né? A gente tem a Guanabara, a gente tem outras empresas aí que estão dominando tudo, mas principalmente a Guanabara, né? Que adquiriu aí mais linhas aí, né? Para Belém, Recife Belém, Recife Marabá. Então assim, todas essas coisas aí é importante. Eu como gestor eu estaria preocupado, né? Eu estaria preocupado, estaria fazendo algo. Então essa foi a notícia do nosso boletim rodoviário de hoje, do Explorer Bus Brasil, né? Então desde já eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha e ajuda aí o nosso canal a crescer, né? Estamos começando essa jornada e contamos com o seu apoio, com a sua audiência. Então muito obrigado aí pela atenção, tenham todos uma boa noite e amanhã teremos mais uma edição do Boletim Rodoviário.